meu nome é Josiane, eu vou falar um pouco sobre a história da imigração japonesa em São Paulo e sobre as heranças culturais deixadas por essa comunidade. A migração japonesa no Brasil, ela começou no século XX, teve início em 1908, em 8 de junho, quando o maior navio, da história dessa imigração aportou em São Paulo, trazendo 781 lavradores para as fazendas do interior paulista. Foi o primeiro navio a chegar com esses primeiros imigrantes também aqui em São Paulo. O Japão tinha ficado isolado do mundo durante 265 anos, que foi o período chamado período Edo, que foi um período sem guerras, epidemias, trazidas de exteriores ou imigração. E com isso o Japão estava superpovoado, produzia apenas alimentos que consumia sem praticamente nada de estoque. E aí qualquer quebra na safra causava fome generalizada. Então, o governo do Japão ele começou a pensar numa política imigratória a fim de aliviar essas tensões sociais devido à escassez de terras cultiváveis e o endividamento dos trabalhadores. E com a expansão das plantações de café aqui no Brasil, havia muita demanda por mão de obra na zona rural de São Paulo, devido também à abolição da escravatura. Então foi selado um acordo migratório entre os países, caracterizando a imigração japonesa. E essa população que veio para cá, eles não tinham o intuito de permanecer aqui no Brasil, né? O intuito deles era enriquecer, enfim, conseguir juntar seus bens e retornar ao país de origem, porém não foi bem assim que aconteceu. Teve a eclosão da Segunda Guerra Mundial, e aí era mais seguro permanecer aqui. E muitos outros foram chegando, atraídos por parentes que aqui já estavam. E com o fim do contrato nas fazendas, eles procuraram a cidade de São Paulo, saíram do interior, São Paulo, veio para o centro para se instalar. E aí em 1912 foi estabelecido a Rua dos Japoneses no bairro Liberdade. Em 1914 foi criada uma escola com a intenção de educação dos filhos desses imigrantes, com 4 alunos, mais ou menos. E aí, em seguida, foi alugado um imóvel, na intenção de fazer uma escola no estilo japonês mesmo, um ensino de línguas, matemática, conhecimentos gerais, educação moral e cívica. E em 1934 foi fundada a Liga Japonesa de São Paulo e tinha como intuito um suporte aos estudantes japoneses que vinham do interior para estudar nas cidades. Porém, teve a Segunda Guerra Mundial, o governo de Vargas, e aí foi proibido escolas de línguas estrangeiras. Então, devido a isso, 475 escolas foram essa proibição. A Praça da Sé foi aberto o Consulado Geral do Japão em 1915, que anos depois, que nos anos 30, foi transferido para Brigadeiro Luiz Antônio. E em 1916 surgiu a primeira fábrica de móveis japoneses, e em 1922 já tinham fábricas administradas por japoneses, e eram consideradas as melhores fábricas da cidade. E foi inaugurada em 1924 uma pensão, e aí o dono dessa pensão, ele fabricou e começou a vender o molho soja. Outras pensões comerciais foram surgindo, alguns restaurantes que vendiam comidas para essa população. Em 1908, um pouco antes também, o comercial Funge abriu uma filial aqui em São Paulo. Em 1924 foi fundado um centro, uma entidade que tinha o objetivo de cuidar do bem-estar desses imigrantes, Muitos desses imigrantes, devido ao trabalho escasso, a ficar expostos muito tempo ao sol, começaram a contrair doenças como a malária, por exemplo, que matou muitas pessoas, muitos japoneses. Então essa entidade tinha como objetivo de cuidar desses imigrantes. Então eles tinham recursos assistenciais do governo japonês para cuidar mesmo desse pessoal. Em 1939 oficializou-se então o Hospital Japonês na Vila Mariana, Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz. Foi o maior edifício nipo-americano no período pré-guerra.
Em 23 de julho de 1953 foi inaugurado na rua Galvão Bueno um prédio de 5 andares que foi batizado como Cine Niterói. E aí dentro desse prédio tinha restaurantes, tinha hotel, projeções de uma sala de projeção, uma sala no térreo para em torno de 1.500 pessoas, tudo desses imigrantes, né? E atualmente, só aqui em São Paulo, vive mais de 1 milhão de japoneses. Em todo o Brasil, cerca de 1,8 milhões. Então, assim, a maior população de japoneses fora do Japão. E aí, obviamente que esses imigrantes vindo para cá, eles trouxeram um pouco da cultura pra gente, né? Da cultura deles. E desde que eles chegaram aqui, a gente tem incorporado muitos hábitos e costumes e palavras ditas por eles mesmos, além da gastronomia também. Está sendo muito difundida. Então, as lutas marciais de origem japonesas, né, que misturam golpes e filosofias mais antigas, karaokê, judô, jiu-jitsu, tá aí presente nas academias, nas escolas. Outros costumes são os karaokês também, né, já que os japoneses eles gostam de cantar suas músicas preferidas. O cultivo de soja ganhou uma proporção maior aqui no Brasil, devido à chegada desses imigrantes, porque praticamente toda a comida, né, dos japoneses são baseadas na soja, como o shoyu, por exemplo. A culinária japonesa, que também foi bem recebida aqui no Brasil, então comidas como sushi, sashimi, são pratos que conquistaram aí o mundo ocidental e vem ganhando cada vez mais espaço na gastronomia. Entre outros legados, os japoneses eles foram responsáveis por inserir também diferentes técnicas de artesanato com bambu, né? Os principais conceitos do budismo eles trouxeram também. A cultura pop, os desenhos que chamamos de animes, os quadrinhos que são chamados de mangás, os programas de TV se tornaram ícone na década de 1960 e atualmente a música J-pop, né, que é a música popular japonesa, que é uma febre entre os mais jovens. Então, assim, além desses imigrantes eles terem vindo e tá ocupando vários espaços aqui em São Paulo, a herança cultural que eles trouxeram pra gente é muito grande. Eu sou a Camila e eu vou falar um pouco sobre os patrimônios do Japão deixados em São Paulo, como museus, monumentos, festas, gastronomias e eventos. Temos vários museus e monumentos aqui na cidade de São Paulo. Um deles é o Museu da Imigração Japonesa. Ele possui um acervo de mais de 97 mil itens dos imigrantes japoneses. E ele foi inaugurado em 1978. Hoje em dia, ele é administrado pela Bunkyo, que é uma das associações que cuida do Brasil-Japão. Também temos o Japan House, que é a última imagem. É uma construção que possui fachada feita de hinoki, cipreste japonês, e ele tem mais de 70 anos de idade. Ele fica na Avenida Paulista e é coberto de hashi, papel japonês artesanal, e também permite os visitantes observar o acabamento das técnicas tradicionais japonesas. Outro é o pavilhão japonês. Ele fica no Parque do Ibirapuera. Ele foi transportado e desmontado em navio. E ele reúne materiais especialmente trazidos do Japão, como pedras vulcânicas, madeiras. Ele foi construído ao lado do parque e é composto de um edifício principal. E ao redor temos o Lago de Carpas, onde os visitantes podem alimentar elas. Aqui nós temos 2 monumentos em São Paulo. Um é o monumento aos 80 anos da imigração japonesa. Ele é composto de 4 ondas de concreto e elas representam as 4 gerações de Nikkeis, que são os descendentes japoneses no Brasil. E são os Issei nascidos no Japão, os Nisei filhos japoneses, os Sansei netos e os Ansei bisnetos. Outro monumento fica no próprio bairro da Liberdade, que é muito famoso aqui em São Paulo. Assim que você entra no bairro, você pode ver o Alto Arco Torii Vermelho, que é a marca da entrada da Liberdade. As ruas são decoradas de lanternas e as opções gastronômicas têm bares de sushi, lojas, barracas, lojas de presentes, supermercados que vendem várias coisas japonesas, além de ter a feira nos finais de semana que tem acessórios, artesanato e gastronomia. Aqui eu vou falar um pouco das festas, gastronomias e eventos. Uma das festas é as Festas das Flores. Ela
é feita em São Paulo, comemorada em abril, e é realizada desde 1966 na Liberdade. Tem um altar ornamentado com flores naturais e simboliza o jardim onde o Buda nasceu. Outra festa é o Festival das Estrelas. Ela é também realizada na Liberdade. Os tanabatas são pendurados com 3 enfeites de papéis coloridos em cada bambu. E há diversas intervenções culturais e artísticas, como apresentações, grupo de taiko, que são tambores japoneses, show musicais e oficina de origami, como podemos ver na segunda imagem. Temos o Festival Oriental, que surgiu em 27 de novembro de 1969. Ele tem como principais atrações danças típicas, artes marciais, shows musicais, desfiles de cosplay, e junto com a Feira de Artesanato na Liberdade, ele acaba sendo uma festa muito chamativa. O Festival do Bolinho da Prosperidade. Ele é realizado no dia 31 de dezembro, também na Liberdade. E ele vem em comemoração à passagem do ano, e são oferecidos sopas de moti, que tem como significado o pedido de afastamento de todos os maus e trazendo prosperidade. Então, ele é meio que uma festa de Ano Novo. O Festival do Japão. Ele é realizado no São Paulo Expo, que fica na rodovia Imigrantes, quilômetro 1,5. E ele é realizado por mais de 15 mil voluntários. E uma das partes mais esperadas é a Praça da Gastronomia, que representa a culinária típica de cada região do Japão. E também é feita por várias entidades beneficentes. Aqui podemos ver um pouco da culinária japonesa. Ela consiste em pratos preparados de arroz, sopa de miso, peixes ou também carnes. Mas os temperos mais comuns são o shoyu, o wasabi, o miso, o karashi, o mirin e o sake, que é uma bebida alcoólica à base de arroz e dashi, que é um caldo de peixe ou de carne. O peixe, ele é um ingrediente fundamental no preparo típico do sashimi e do sushi. E apesar do macarrão ele ser originado da China, ele também se tornou muito popular no Japão, porque o lamen ele é uma das comidas mais famosas do Japão. Ele é preparado com caldo, servido com vegetais, fatias de carne. E também é possível preparar o yakisoba com o mesmo tipo de macarrão. E o umeshu, que é um licor de ameixa. Essas foram algumas das gastronomias, mas são várias famosas. E a gastronomia é uma das coisas que mais tem feito sucesso no Brasil desde a imigração. Meu nome é Amanda e eu vou dar continuidade a essa apresentação contando um pouco mais sobre os hábitos de lazer. A cultura brasileira ela é vasta e nossos hábitos culturais receberam a influência de diversas culturas, entre elas a japonesa. Isso mesmo, lá do outro lado do mapa. Deixaram muitos costumes que foram adotados. As técnicas trazidas por eles aperfeiçoaram o cultivo de vários alimentos como tomate, batata, arroz, entre outros. E além disso, trouxeram sementes de plantas que não eram cultivadas no Brasil, como soja, rabanete, pepino, cebolinha e mais uma infinidade de vegetais. E agora vamos ver alguns dos hábitos trazidos para o Brasil que foram incorporados por nós brasileiros. Temos primeiro as artes marciais, sendo mais específica o judô, que chegou no Brasil em 1914, trazido pelo mestre japonês Mitsuo Maeda, que viajava o mundo desafiando lutadores. E até então, os brasileiros conheciam poucas modalidades de combate, sendo as mais populares o pugilismo e a capoeira. Temos também o Reiki, que, como podemos dizer, seria uma energia vital universal, que é transferida do terapeuta ou do mestre reikiano para os pacientes pelas mãos, a fim de equilibrar corpo, mente e emoções. E foi desenvolvida por Mikao Usui, em 1922, enquanto praticava Isugo, um treino budista de 21 dias organizado no Monte Kurama. Não se sabe quais eram as atividades exigidas durante esse treino. Contudo, envolviam muito provavelmente meditação, jejum, cânticos e orações. Alega-se que, através de uma revelação mística, o Sui ganhou conhecimento e poder espiritual que podia aplicar a outros e que ele mesmo apelidou de Reiki, e que dizia entrar pelo seu corpo através do seu chakra. Temos um muito conhecido, que é o anime, que se refere
a desenhos animados japoneses criados por volta de 1917, que começaram a ser exibidos no Brasil na década de 70. Nos anos 90, houve um boom, e a partir daí, a febre de animação japonesa aumentou e surgiram diversos brinquedos, revistas e brindes. Esse boom aqui no Brasil deu-se por conta do Cavaleiro dos Zodíacos, que foi o primeiro a ser exibido e o primeiro a juntar muitas pessoas querendo assistir. Esses animes marcaram a infância das crianças da época e deram origem a outras produções do novo século. E atualmente, a animação japonesa no Brasil abrange todas as idades e surpreende cada vez mais seus fãs. Temos muitas pessoas que gostam dos animes, inclusive de Dragon Ball, Naruto e Pokémon. Temos, por fim, o karaokê, mas não é o menos importante. Ele foi inventado por Daisuke Inoue em 1917. Ele tocava em uma cafeteria e atendeu o pedido dos clientes para gravar a versão instrumental dessas canções para poderem soltar a voz em suas casas. Gostaram tanto da experiência que Inoue montou alguns aparelhos e passou a alugar em bares, restaurantes e hotéis da cidade japonesa de Kobe. Não demorou muito para que virasse um fenômeno, mas na época, o pai do karaokê não se deu conta que a invenção teria tanto potencial assim. Então ele acabou não patenteando a sua ideia. E por fim, não ganhou praticamente nada com a sua invenção, que agora é mundialmente famosa. Os aparelhos, fitas de reprodução e os CDs foram logo feitos pela indústria de entretenimento. Meu nome é Gabriela e agora vamos falar sobre as festas dos imigrantes japoneses. Festival das Estrelas, Tanabata Matsuri. É uma tradicional festa de origem japonesa e relembra a história de amor da princesa Orihime e de seu amado Hikoboshi, que viraram estrelas e sempre se encontram uma vez por ano. As ruas do bairro da Liberdade são totalmente decoradas e um destaque para o público é que eles podem escrever seus pedidos em tenzakus e depois eles serão queimados para que os mesmos se realizem, de acordo com a tradição. Festival de Outono, Akimatsuri. Realizado desde 1986 na região metropolitana de São Paulo, sempre nos meses de abril, o evento conta com uma grande programação de shows e atrações, que além de entreter, divulgam a atividade agrícola da região e dão oportunidade para jovens talentos e grupos artísticos. Festival das Flores, Hanamatsuri. Este festival sempre ocorre em algum sábado de abril, no bairro da Liberdade, em São Paulo. O evento celebra o nascimento do Buda, que nasceu em uma lua cheia de primavera. Acontece um cortejo sobre o elefante branco, da qual sua imagem fica colocada, e os visitantes podem oferecer um banho de chá adocicado à imagem do pequeno Buda. Festival do Japão. É um dos maiores eventos Nikkei da América Latina e que é realizado há quase 20 anos na capital paulista. O objetivo é representar todo o Japão por meio de diversas manifestações culturais, a fim de homenagear cada uma das 47 províncias. Outro ponto alto é o concurso que escolhe a Miss Nikkei Brasil, onde candidatas de diversas cidades disputam pela vaga. Por último e não menos importante, Bunka Matsuri. Ocorre sempre nos meses de maio em 2 pontos, no pavilhão do Parque Ibirapuera e também no bairro da Liberdade. Oferece oficinas de bonsai e ikebana para quem gosta de jardinagem e ainda aulas de taiso, um tipo de ginástica oriental, além da tradicional cerimônia do chá. No bairro da Liberdade ocorrem danças folclóricas, venda de comidas típicas e outros tipos de atrações, como origami e mangá, para quem é fã de histórias em quadrinhos. A religião no Japão. Tradição religiosa. A tradição religiosa japonesa é composta de vários componentes principais, incluindo o shintoísmo, a religião mais antiga do Japão, o budismo e o confucionismo. O cristianismo foi apenas um movimento menor. No entanto, as chamadas novas religiões que surgiram no século XIX e XX são a característica proeminente da vida religiosa japonesa hoje em dia. Nenhuma das religiões é dominante, cada uma é afetada pelas outras. Assim é típico que uma pessoa ou família acredite em vários deuses Shinto e ao mesmo tempo pertença a uma religião budista. Em geral, faltam sentimentos religiosos intensos
exceto entre os adeptos de alguma nova religião. Aqui temos os dados de filiação. Como podemos ver, o shintoísmo é muito forte, com 69% de adeptos, o budismo 66,7%, o cristianismo com 1,5% e outras religiões com 6,2%. O Shinto é uma religião politeísta. Pessoas, comumente figuras históricas importantes, bem como objetos naturais, foram consagrados como os deuses. Alguns dos deuses hindus e espíritos chineses também foram induzidos à religião japonesa. O shintoísmo. O shintoísmo, ou caminho dos espíritos ou divindades, começou a tomar forma no período pré-histórico do Japão, antes do século VI d.C. Nessa fase inicial, o shintoísmo era a religião de uma sociedade pré-alfabetizada, organizada em torno do sistema social central, unidade do clã. Como o antigo shintoísmo não teve um fundador, nem produziu textos sagrados, era por meio de rituais comunitários que a religião era transmitida. O objetivo dos rituais era manter ou restabelecer a harmonia entre a natureza, os humanos e os kami, que os primeiros japoneses parecem ter considerado a norma. O budismo chegou ao Japão no século VI, vindo da Coreia e da China. Sua mensagem filosófica sofisticada era difícil para a maioria dos japoneses entender. No entanto, a maioria dos japoneses foi primeiro atraída pela arte budista, pela magia budista ou pela possibilidade de laços mais estreitos com a civilização avançada da China, onde o budismo já havia se espalhado. Qualquer que seja a atração, por volta do século VIII, quando os japoneses restabeleceram sua primeira capital permanente na cidade de Nara, e a corte japonesa havia abraçado o budismo, tanto quanto o shintoísmo. O confucionismo. Como o budismo, o confucionismo também entrou no Japão, vindo da Coreia e da China. A tradição foi fundada na China por Confúcio, cujos ensinamentos foram transmitidos à posteridade por seus discípulos no Analecto e Provérbios de Confúcio. O confucionismo era conhecido pelos japoneses a partir do sexto século depois de Cristo. No entanto, não foi até o período do Edo ou Tokugawa. Quase se tornou uma ideologia de Estado, líder e o ensino difundido na sociedade japonesa. O cristianismo e as novas religiões. Dois outros componentes notáveis da tradição religiosa japonesa são o cristianismo e as novas religiões. O cristianismo entrou no Japão primeiro no século XVI, quando o catolicismo foi introduzido em 1549. Ele ganhou ao poucos seguidores na época e a família Tokugawa suprimiu o cristianismo no século XVII. Após o colapso do controle de Tokugawa, a abertura do Japão ao mundo período Meiji, o cristianismo foi novamente introduzido por missionários protestantes. As chamadas novas religiões do Japão surgiram aos milhares no século XIX e XX. A maioria dessas religiões tem apenas algumas centenas ou milhares de seguidores, mas algumas, como a Soka-Gai, um grupo de base budista, afirma ter vários milhões. Esses grupos tendem a compartilhar várias características em comum. Eles geralmente têm um líder carismático que supera todas as diversidades.